Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar fazendo aqui o react desse debate do Super Xandão com esse cara aqui, é o tal de Piracanjuba. Eu confesso que eu já vi esse trecho, né? Eu já vi essa parte desse debate, pelo menos, a maior parte desse debate, pelo menos. Ah, e me chamou a atenção que tem vários pontos que podem ser legais a gente comentar. Então, bora assistir isso aqui juntos, para vocês verem sobre uma ideia que eu tenho na minha cabeça a respeito de educação, a respeito da nossa cultura aqui no Brasil e a respeito da postura que certas pessoas têm em cima de uma mesa de debate. Então bora lá ver. Eu não consigo crer isso, é o Super Xandão falando. Não, dá um Google aí, Não, pô. velho. É Não só dá. dar um Google e pesquisar, é Você sério. perdeu no Eu personagem. vou acelerar o vídeo, tá, Não, rapaziada? é sério. Ah, eu não vou O pesquisar seu próprio aqui. público deve deixa, saber falar, pô, não, ele tá no imbecil, velho. Porque eu... Mas por quê? Vem cá. É que você não tá habituado a... Fanatismo, Tá, responsabilidade. Na continuidade. É, isso Salve aí, energia, pô. rapaziada. Bora. Yuri. Salve, meus Agora amigos. sim, muito bem-vindo. Novamente, né? É um prazer gente estar aí, aqui. pô. Inclusive, um alô pra comunidade, pro pessoal da água, pro pessoal do Xandão. Eu não sabia quem você era. Eu também sabia. Prazer. Ó, isso aqui é o primeiro ponto que já me chama a atenção. Eu não sabia quem que você era, tal, não sei o quê. Isso daqui, pra mim, é sempre uma coisa, você vem todo que é debate, os caras vêm com essa parada aqui. É muito difícil esse cara não saber quem que é o Super Xandão, pelo simples fato dele ser um dos maiores streamers do Brasil, né? Então é impossível esse cara nunca ter visto um corte, um trecho de live, mesmo o cara que não acompanha, o cara que é adversário dele vai saber. E segundo, eu acho isso um argumento tão feio, porque é sinal de que você tá indo pro debate sem nem saber com quem você vai conversar. Sério que você vai debater uma ideia sem nem pesquisar a pessoa? Isso não existe. É um argumento pra você poder dar uma de João sem braço, tipo, nossa, olha como eu humilhei ele sem nem conhecer ele e tal. No caso inverso, eu até acho possível o Xandão não conhecer esse cara aqui, porque eu não conhecia, né? Eu nem sei quem que é esse cara aqui, pra falar a verdade. Eu só quero comentar sobre a postura dele. Por mais que eu tenha minhas críticas ao Super Xandão, e não são poucas, tá? Eu acho que esse episódio aqui vai ser muito interessante pra gente poder observar e discutir sobre o que aconteceu. Inclusive, o pessoal, a gente tava até brincando aqui no chat, que é um pessoal muito agitado. Nossa senhora, agitado. E eu adoro, sempre que eu tenho um podcast desse, eu gosto de ver o chat ao vivo, eu quero ver esse pessoal degenerando depois. Então fiquem à vontade aí pra bater. Ah, então. Vai ser muito Aí, engraçado. rapaziada, será que vai ser fácil? Aqui já vai ele tentando usar uma postura defensiva que a gente vê, né? É uma estratégia verbal para se defender das críticas, que é poder tentar se colocar acima do que as pessoas vão falar. Então ele, não, eu vou sempre achar engraçado, vocês podem falar o que vocês quiserem que eu vou achar engraçado. É uma forma do cara assumir assim, uma certa personalidade de defesa, assumir uma defesa atacando o pessoal que tá ali, né? Tipo, provoca mesmo que eu vou estar achando graça, né? Na maioria das vezes isso é uma mentira, tá, pessoal? A maioria das pessoas, quando se encontram sendo criticados e sendo xingados, se sentem mal. Mesmo a pessoa que tá na internet, que vem com esse discursinho, na maioria das vezes o cara se sente mal, não à toa que a maioria das pessoas pede desculpa por qualquer coisa aí na rede, né? Mesmo quando tem a razão. Será que vai ser fácil pro Black Felipe? Você é um caçador de demônios? Tudo isso daqui que eu falo, né? É que aqui eu tô falando sério, tô conversando normal com vocês, mas tudo que o Super Xandão fala nas lives, né? Por detrás do personagem, de caçador de demônios, é justamente pra tentar combater esse mal aí que aflora, que atormenta a molecada. É mal, eu falo assim, é tudo aquilo que incentiva a molecada a ir pelo caminho que não presta. São os demônios que ficam, essa energia ruim, que traz esse turma pra ir pelo caminho errado, entendeu? Por isso que vem o caçador de demônios e vem disso daí. Ah, não, peraí, você realmente estudou caçador de demônios? Você sabia? Eu não sabia. Meu Deus do céu! Eu tô preso O primeiro nesse da mundo, Terra, velho. caçador de demônios. Pô, tá lá na bibliografia do personagem lá, velho. Caçador de demônios no final dos tempos aí, ó. Velho. Eu não Coisa sabia. forçada, é porque eu tava, pelo amor de eu Deus, tava no debate com um caçador de demônios 3 semanas atrás, literalmente. Mas é eu literalmente um caçador mesmo, cara. Sacane, Pra um frente. cara brilhante, muito mais afiado do que eu pra falar sobre o tema e, assim, com todo respeito, o Sacane acabou com você naquele... Esse ponto aqui é muito curioso, ó. O pessoal brinca, Bom, eu no meu caso, eu nunca achei um assim, fisicamente, né? Mas achar também não é meta porrada, não dá peça no cu. Perdão a palavra. E aí o cara também, curiosamente, era terraplanista, e é por isso que eu resolvi implicar. Porque eu até vi Porque essa discussão terraplanista não vai dar em nada. Eu vi uma discussão sua com o Sérgio Sacani. Primeiro ponto, olha que interessante, pessoal. Até vou tentar aqui ajustar um pouco melhor aqui o vídeo para vocês conseguirem ver o time comigo que o cara fala isso, ó. Ele fala uma coisa que eu achei bem curiosa. Ele diz, essa discussão aqui não vai levar a nada. Então, peraí, por que você tá num debate se essa discussão não vai levar a nada? Se você tá debatendo com alguém, está se dispondo, você tem que, no mínimo, estar disposto a escutar e a mudar o seu pensamento, ou a tentar, pelo menos, mudar o pensamento da outra pessoa. Se você já vai com a predisposição que isso não vai levar a nada, é que você não tem confiança no que você está falando. E aí ele já vem com esse argumento aqui, ó. Sim. Um cara brilhante, muito mais afiado do que eu pra falar sobre o tema e, assim, com todo respeito, o Sacani acabou com você naquele discussão. O Sacani acabou com você nessa discussão. Eu lembro de ter assistido uns trechos desse podcast e eu não vi isso, tá, pessoal? Eu lembro que eu não sou terraplanista, tá? Mas mesmo assim eu vi ótimos argumentos por parte da turma do Xandão ali, que tava defendendo a Terra plana. E
Eu não vi uma grande humilhação, muito pelo contrário, os comentários estavam inclusive bem diversos, né? Muita gente defendendo, muita gente criticando, muita gente comprando do Xandão, muita gente comprando do Sacani. Então, pra você dizer que ele foi humilhado é uma forma de você tentar desestabilizar o seu adversário, né? Você já foi humilhado em cima desse tema aí, sacou? É mais uma forma de você querer atacar no pessoal do que de você realmente. Até porque ele não tá. Porque o Serjão falou tal coisa que você não soube responder, o fulano falou tal coisa que você não soube responder. Acho que não foi nem com o Serjão, foi com outra pessoa que ele bateu. Ele não vem com esses pontos, ele tá simplesmente jogando. Você apanhou, né? Você já apanhou. Pra ver provavelmente qual que é a reação do Xandão aqui e pra tentar desestabilizar. É uma forma baixa de você atacar o seu adversário. Mas por que você acha que ele acabou? O que foi que ele falou que você achou? Que ele falou? O Xandão aqui, muito inteligente, muito calibrado, ele já respondeu e colocou o cara na saia justa. Ele acabou comigo? Por que ele acabou? O que ele falou? O que ele falou que acabou comigo nesse debate, então? Olha como que ele foi inteligente em fazer uma pergunta muito simples, né? Mas que às vezes uma pessoa que está despreparada ou que não tem a confiança nessa situação necessária vai se sentir retraído de fazer, porque a pessoa assusta. Nossa, ele acabou comigo? Nossa, então ele acabou comigo, o que eu vou fazer? Mas aqui não, mas por que ele acabou comigo? Qual foi o argumento que ele utilizou? Você já conversou com o astronauta, falou da ideia da curvatura, do cálculo do laser, né? E, ele fala uma elegância. Eu não sou muito fã do Sacani porque ele não gosta de Alien. Ou ele gosta de Alien, agora não tenho certeza. Não, ele não acredita. Aqui, vocês percebem uma coisa. Quando o Xandão jogou esse cara na saia justa, por que ele acabou comigo? O cara, ele usou qualquer coisa que veio na cabeça dele no debate. Não, ele falou de tal coisa, falou do Alien, falou de não sei o quê. E aí ele já vai tentando colocar mais elementos, usando muitas vezes uma desculpa de que ele tem um TDAH, ou de que, vocês vão ver isso mais à frente no podcast, ou de que ele tem um déficit de atenção ou algo assim, sendo que na verdade o que rolou? Ele ficou numa saia justa, para ele poder responder com racionalidade, ele não teria como, então ele já lança qualquer coisa rápida para poder se safar da pergunta e já vai mudando o foco da conversa, para poder ludibriar o adversário. Isso eu tenho um pouquinho de birra com ele. Mas ele falando finesse tão bonita que eu não tenho como superar o Sacani nesse discurso. Eu sou. Não, mas é uma questão que assim, você pode ter. É normal você ter uma simpatia pelo Sacani, eu também tenho. Só que tudo aquilo que eu converso sobre Terra plana, que eu conversei no caso do Sacani. Você volta pra Bíblia, no final de contas. Você quebra a ciência, você puxa pra Gênesis, não é? Não. Tem outro capítulo que você puxa, enfim. Não, sim, tem a ver com gente, tem a ver com Bíblia, tudo. Isso daí tem a ver com uma crença na Bíblia que existe. Xandão foi mais inteligente novamente. Olha o que ele fez. O rapaz aqui, o Piracanjuba, ele acusou, né, que o Xandão tem esses argumentos apenas por causa da Bíblia. Isso é uma tentativa de você descredibilizar o seu adversário para uma boa parte do público. Porque boa parte do público ou não leva a Bíblia 100% como ela é, né, vai interpretar como forma figurativa, ou não segue a Bíblia. A maior parte, 70% do público de quem está assistindo, não vai ser realmente um religioso mais ferrenho, como é o caso do Xandão. Então, dessa forma, ele está fazendo uma separação de quem pode ou não acabar concordando com ele. Só que o Xandão foi mais inteligente, novamente, ele não retrocedeu, ele não falou, não tem nada a ver com a Bíblia, porque tem, né, é uma ideia que se baseia em princípios da Bíblia, mas ele vai completar explicando que isso é uma teoria científica. Um Deus criador, uma mente inteligente por trás da criação, mas a Terra plana ela se prova de forma empírica através de experimento científico. E era isso que eu estava discutindo com o Sérgio. Eu acho que a maioria das pessoas não buscam informações sobre esse assunto, essa é a verdade. A maioria das pessoas, na verdade, nem sabe sobre atacar muito bem. Peraí, é o domo na Terra que você está defendendo? Que é vou chegar lá. Que é uma grande conspiração dos governos mundiais de, sei lá, 1 milhão de cientistas simultaneamente, estações espaciais. Novamente, o adversário que é o ludibriando, jogando um monte de informação, é o domo, não sei o quê, para deixar o adversário desestabilizado. Isso na maioria das vezes funciona, porque a gente não está acostumado a lidar com uma pessoa grosseira que vai te interrompendo e te enfiando um monte de perguntas uma em cima da outra para você não saber o que pensar. Aqui nesse caso, o Xandão tá se mantendo calmo e conseguindo responder uma coisa por vez. Se as câmeras, pegar um drone e colocar numa GoPro num balão meteorológico, você vê a curvatura. Mas tem explicação pra GoPro, tá vendo? É isso aí que eu ia chegar. Não é por causa do domo, é porque a GoPro ela é uma câmera que distorce você coloca uma câmera normal, também vai ver. Não vai. Você coloca uma câmera num balão meteorológico, você vai coloca linear, velho. É que tem vídeo. Se você... O Sol da Meia-Noite também. Já conversou, eu já vi o Sol da Meia-Noite. Não, explica, você quer que eu explique o Sol da Tem uma live de 24 horas agora. Você abriu o Sol da Meia-Noite, dá uma live da Antártida, vai estar o Sol da Meia-Noite, brilhando sempre. Não, mas tem explicação pra tudo isso daí. É o que eu tô falando. Você disse assim, ó, o Sérgio destruiu você. Perfeitamente compreensível, tudo bem. É o seu ponto de vista. Só que dá pra ver que não só você, mas uma maioria de pessoas não busca saber sobre o modelo antes de opinar. Então falta informação pra você. Eu conheço muito bem o modelo, inclusive gravitacionalmente. Reparem, eu conheço muito bem o modelo, tá? Eu vou até abrir um bloco de notas aqui, ó. Vamos lá, vou abrir um bloco de notas. E vou anotar aqui as contradições desse rapaz no pouco trecho que a gente vai reagir aqui junto. Então ele diz, eu conheço do modelo. Qual modelo? Que eles estão se referindo ao modelo da Terra plana.
Bora ver como isso segue. Eu sei que você desacredita na gravidade também, que eu fiz muito meu dever de casa sobre isso. Desacredita na gravidade, eu poderia entrar na ciência por trás disso, mas digamos que existe a gravidade. Que é Não, tô aqui, sempre se muito você óbvio. quiser, se você tiver de dúvida, eu tô. Que nem a GoPro, qualquer dúvida que você tiver, eu tô aqui pra responder. Tem uma parede. Xandão foi inteligente, botando confiança no que ele tá pregando. Isso assusta o adversário. De uma forma não agressiva. Ele tá falando, não, o que você quiser saber, eu te respondo. De gelo em volta do mundo. Isso é o que diz o modelo. Eu não fui até lá, não conferi isso daí. Isso daí não tem Mas como falar. você acredita que tem uma parede de gelo? Eu acredito que sim. Que tem Eu fora? acho que a Antártica ela não é um pequeno continente como é apresentado. Eu acho que não é O isso. que tem fora da parede de gelo? Ah, não sei também. Eu não sei. Tem outros continentes? Porque tem os mapas expandidos, né? Tem do Sim. pequeno do mundo assim, aí a parede de gelo teria outro lagarta e o caralho. Não, Atlântida. o modelo, no caso, que eu acho que é o mais assim, coerente é o modelo bíblico, cosmológico, que vem até desenhado em algumas bíblias mesmo. É uma terra redonda, plana, fechada por um domo, e a sua circunferência seria a Antártica. Seria isso, a Antártica é como se fizesse 360. Eu não sei, eu realmente sobre a Antártica eu não posso falar nada porque existe um tratado, eu não poderia nem se eu fosse um bilionário ir lá explorar a Antártica pra saber, mandar tecnologia lá pra estudar a área. Aquilo lá é uma área de alta escala militar, tem mais de 40 países que têm bases militares lá instaladas que... Seu personagem, velho. Não. É Eu não sério? consigo. Quando o Xandão traz um raciocínio que ele não soube refutar, ele poderia falar, não, mas quais são esses países? Mas de onde que você tem essa informação? Tentar puxar para algum lado de rebater o argumento, né? Porque o que o Xandão tá falando é que ele acredita que a Antártida tem algum segredo. Ele poderia tentar, de alguma forma, escancarar que isso é uma ideia irracional. Mas como ele não consegue fazer isso, o que ele tá fazendo? Ele começa atacando o pessoal. Ah, você é um personagem, cara. Não é possível que você realmente pense nisso. Então por que você topou debater com esse cara? Se ele pra você é um personagem, então por que você tá topando debater com esse cara? É só o interesse puro e mau caratismo. Isso é super Xandão. Não, dá um Google aí, velho. pô! É só dar um Google e pesquisar, é Você sério? perdeu um personagem. Não, é sério. Ah, eu não vou O pesquisar seu aqui, próprio pô. público deve falar, pô, não, ele tá no meio seu, velho. Porque eu... Mas por quê? Vem cá. Deixa eu fazer uma pergunta. É que você não tá habituado a... Fanatismo. Não, isso... É loucura, velho. Você toma antipsicótico. Não, não é. Deveria. Você toma antipsicótico? Vamos lá. Vamos colocar as ofensas, né? Você toma antipsicótico. Psicótico. Escrever tudo errado, mas sem problema. Fora isso, você é um personagem. Dando a entender o quê? Suas ideias são tão fora do normal que só pode ser de um personagem. Vamos continuar o debate, vamos ver. Ô, Yuri, faz ao contrário. Pensa que tu tá na época... Vamos fazer ao contrário. Pensa que você tá numa época onde todo mundo diz que a Terra é achatada. Olha que interessante, eu não conheço esse podcast aqui, né? Eu acho que eu vi um outro corte desse rapaz aqui, do dono do podcast. Mas é interessante que eu acho que ele deve ter se sentido um pouco mal, né? Vendo que o rapaz não tá levando o debate a sério, ele não tá debatendo, ele tá só atacando no pessoal. Ele tá só jogando uma cortina de fumaça. Então ele tá tentando se manifestar para fazer o cara entender. Mas vocês vão entender que isso não é possível. Por quê? Porque quando a pessoa não tá disposta a entender alguma coisa, ela tá fechada, ela só quer atacar, ela não vai ter capacidade de escutar. E alguém fala que a Terra é redonda. Eles queimaram uma pessoa que falava que a Terra é Isso. redonda, né? A É gente o que- teve mas 500 calma. anos de ciência pra provar o contrário. Você tá voltando Calma. pra iluminismo de novo. Calma, deixa eu terminar de falar que você vai entender o que eu quero dizer aqui. Tô fazendo uma analogia. Então, você tem um consenso. A sociedade Assim, toda tinha um logo que ele consenso. tá Ela tava fazendo sabendo uma jogar. analogia, ele já é interrompido Assim, e na realidade, atacado. porque da Grécia Antiga eles já tinham a ideia de que a Terra era Não, redonda. não, Isso foi deixa eu da falar. Idade Média. Calma. Que era o pessoal meio doidinho por causa da Igreja Católica, inclusive. Que volta pro Yuri, modelo. é porque você voltou. Mas pronto, ó. A sociedade toda achava que a Terra era achatada. E aparecia eventualmente uma pessoa pra dizer, não, ela é Mais uma estratégia, né? Você interromper o raciocínio do seu adversário pra você deixar ele confuso. Mesmo quando ele tá falando uma coisa que faz sentido. Que é o caso do que o cara tá fazendo. Ele tá fazendo uma analogia. redonda. Quando essa pessoa falava, a sociedade massacrava aquela pessoa. Logo, ele é a pessoa massacrada pela sociedade porque ele tá discordando de uma coisa que é consenso comum. Pera um pouquinho. Não só consenso comum, mas provado cientificamente. Peraí, o provado cientificamente, calma. Vejam bem, né, o argumento do Piracanjuba. É provado cientificamente. Ele está argumentando. É provado cientificamente a Terra redonda, certo? Beleza. Eu gosto desse tipo de conversa, deixa aberto. O provado cientificamente, ele é relativo muitas vezes. Por exemplo, as vacinas da Covid fizeram efeito na pandemia? Já se fez? Sim. Então eu vou fazer uma aposta com você. Veja o meu programa com o Dr. Francisco Cardoso, do conselho do CFM. Não são. Tudo Vou mentira. acelerar um pouco. Eu posso falar Ó, aqui assim... aí se Isso você... aqui já não é tão E não interessante aberto, pra gente falar. a possibilidade de estar errado. Mas é claro, porque é absurda a afirmação, velho. É? Então eu te convido, vou repetir. Havia conversa com o doutor. Veja, não é só ver a conversa. Ele prova por artigo científico 1 a 1 e ele desmente 1 a 1. Ah, não é possível que eu estou discutindo negacionismo. Aqui, eu tô- Eu tô, não, gente, Uma pergunta eu rápida tô pra ti. discutindo com um negacionista terraplanista que eu tô falando aqui. Vai, Yuri. A vacina. Não, eu tô discutindo, eu tô respondendo, eu a só tô- vacina, O que você tá fazendo? a vacina impede a transmissão? Você pegar. O impede. Percebam o tom de arrogância, né? O que eu tô fazendo aqui? Como assim? Quem que é você? Né? Você tá num podcast com pessoas que claramente são mais conhecidas do que você, né? Tendo uma oportunidade de divulgar o seu trabalho, tendo uma oportunidade de divulgar o seu pensamento.
Então, no mínimo, você deveria estar grato por essa oportunidade, né? E ter um respeito com pessoas que estão te tratando com respeito. No caso, o entrevistador, que recebeu eles, né? E o Xandão, que está ali dentro desse debate. Mas ele vem com essa arrogância. O que eu estou fazendo aqui? Estou discutindo com uma pessoa de X. Eu te pergunto, o que você foi fazer aí, né? O que você foi fazer? Por que você foi? Se você está tão incomodado, se são pessoas... Porque não existe isso de você não conhecer. Ninguém vai num lugar sem saber para onde você está indo. Só se você for uma pessoa muito, mas muito fora de senso, para dizer o mínimo. Então isso provavelmente é uma mentira, né? Vamos assumir que isso é uma mentira, porque ninguém vai para um debate, para um podcast sem saber com quem vai debater. E aí você vem ainda com esse tom, né? O que eu tô fazendo aqui? Mas quem que é você, né? Mas diminui a Qual mortalidade. é o nome disso? O ponto é que quando você encerra o discurso ou o diálogo, acabou o acesso. Você está impondo algo. Claro, Aí eu é dei o exemplo da Terra plana. Deu o exemplo da Terra plana para voltar o gancho. Quando o Xandão ele fala Terra é plana, é consenso social hoje e científico? Não, tá errado, isso é pensamento retrógrado, a Terra é redonda. Só que tem um detalhe. Quando a ciência não está aberta ao diálogo, Mas assim, é diálogo, é revisão por não, não é. pares. Sabe o que ela virou? Não, ela virou sarcasmo. Não, ela sarcasmo virou... é a minha opinião, porque é a maneira que eu falo. Mas é que ela virou isso. Mas qual é o meio acadêmico? O meio acadêmico científico. Você, produção de artigos, produção científica, de mestrados, doutorados. Você pega o artigo de um cara igual que você entrevistou aqui e pega 500 cientistas pra olhar cada pontinho do artigo daquele cara e fala, pô, tá errado aqui. Isso tem a revisão por pares. Se você pegar no CNPq 500 mil artigos diferentes, refutando o sujeito. E assim funciona a ciência. Isso que ele tá falando é uma coisa que tem fundamento, tá, pessoal? Essa resolução por pares tem fundamento, sim. E ele poderia ter usado isso daqui para conseguir validar mais os seus argumentos, mas o problema é que ele fugiu disso. Mas olha que coisa interessante, isso faz contradição. Bem sempre. É aí que tá o ponto. Você tá percebendo que você acaba entrando em contradição? Você não percebe, né? Como que eu tenho contradição? É que você acabou de falar assim, ó. Você falou, porque um médico, um doutor, um cientista foi lá e fez O estudo que ele entrevistou aqui. um estudo. Falando que não funciona. Você invalida uma pessoa. Não é válido. Ele fez o estudo é válido. Ele tem os resultados que ele fez da colheita de informações. Mas você falou de modo. Você falou de modo irônico falando assim, e daí que um cara fez isso, querendo dizer o seguinte, ele é um fazendo. E é importante ele ter feito isso, porque Sim, a ciência é também provar o acho. errado. Também acho. Essa é a Então, metodologia científica. e por que a revisão por pares significa mais do que um? Porque os Se pares... trata de quantidade ou de qualidade? Se trata de verdade ou de mentira, tá entendendo? Veja. Aqui era um ponto que esse Piracanjuba poderia ter subido em cima do Xandão, porque a revisão por pares ela faz mais sentido sim do que um estudo à parte feito por um. Por quê? Porque quando você tem uma grande quantidade de provas em cima de um único fato e você tem uma pequena quantidade de provas em cima de um fato contrário, a probabilidade é que o fato original seja estatisticamente seja o comprovado, seja o correto. Até porque, se você tem 10 pessoas que fazem um cálculo que é 2 mais 2 e ele dá igual a 4, a probabilidade que a única pessoa desses 10 que fez 2 mais 2 é igual a 5 e que ela tá certa é mínima, é uma probabilidade de 1 em 10. A partir do momento que você tira como base o fato de que essas pessoas estão no mesmo nível. Então ele poderia ter se validado, não. A revisão por pares faz mais sentido sim. Se ele tivesse batido nesse ponto, porque quando a gente está falando de artigo científico, a gente está falando de uma comida, né? Que um cozinheiro de mão cheia pode fazer melhor do que 10 cozinheiros. Não, a gente está falando de uma característica de revisão, certo? De uma análise científica de revisão, de você pegar questões e fundamentos e você tirar com base numa conclusão. A partir do momento que uma pessoa revisa isso, que ela chega na mesma conclusão que você, aquilo é mais validado sim do que uma validação única, certo? Sem revisão, do que um estudo à parte, correto? Então ele poderia ter usado isso como argumento, mas ele não usou. Bem, o que eu tô falando pra você Não tem uma revisão. assim. Não, o que eu tô te falando é isso. É porque assim, ao mesmo tempo que você tenta validar uma ideia científica, ou supostamente científica, porque foi revisada por pares, você também acha correto invalidar a ideia de um cientista, mesmo que seja um, que pode ter razão. Se ele pode ter fraudado Não é dados, pode porque ter manipulado o resultado. a revisão por pares da também. A revisão por pares de todo mundo, todos os cientistas. E a prova aqui que ele colocou, a própria prova aqui da questão da vacina que tá discutindo, prova isso. É por isso que eu tô dizendo que Essa é a questão. Por exemplo, dentro da revisão por pares, a probabilidade de você ter uma fraude é muito menor do que dentro de um estudo único. Porque dentro de um estudo único, você tem a possibilidade daquele cientista colocar a sua própria opinião ou desejo. Então, se o cara tem uma determinada crença religiosa, ele pode instaurar, através da sua crença religiosa, uma significância para fatores que não tem tanta significância dentro do estudo. Enquanto na revisão por pares, você tem uma probabilidade disso acontecer muito menor. Claro que isso existe, claro que existe o inverso também, mas a gente fala de probabilidade, porque nesse mundo as coisas se movem por probabilidade. Você não tem como ter 100% de certeza de nada, nem de que você está acordado e vivo, certo? Mas a probabilidade é muito menor. Por quê? Porque você tem uma revisão de pessoas diferentes, de áreas diferentes, e que elas não têm o mesmo fundamento pessoal. Então ele poderia ter usado esse mesmo argumento do Xandão contra ele. Só que você vê que, além dele ter perdido essa possibilidade, o que é comum, porque você está no podcast debatendo, às vezes vai passar em branco, né? Você não vai lembrar, né? Você não vai se atentar ao que você pode usar como argumento ou não. Ele vai se passando pro ataque pessoal.
acaba caindo uma contradição isso daí, entendeu? O que eu tô dizendo pra você é assim, eu entendo seu pensamento. Ó, Absurdo com abismado que eu tô com essa discussão, porque isso já é coisa julgada, já é do passado. Não, mas é O ovo faz bem ou faz mal? pra Peraí, você. o ovo faz bem ou faz mal? Depende da época. Não, Tem um milhão desses aí, Aqui tá tá ganhando. não, de maneira alguma. Tô te mostrando uma coisa ridícula. Como a ciência, ela muda. Não, ridículo é porque até hoje tem gente que É, discute o colesterol, é até hoje ruim. muda isso. Cara, esse é o testosterona. Pois é. As coisas, o diálogo. O meu ponto é que o Xandão, eu não tô fazendo juízo de valor, ele traz Você não, História. não é história 500 anos, esquece. Tá muito apegado a isso, porque é o revisão por pares, é 500 anos de história, peraí. Vamos focar na realidade. É realidade. Ó, vou citar pra você um exemplo claro, tratar com a realidade. Você quer falar de Terra plana? Tem canais que falam sobre isso, e nós já fizemos lives com estudante de medicina, engenheiro, matemático, físico, discutindo sobre o assunto. Então tem realmente bagagem pra ser pesquisada, discutida sobre isso. Não é uma coisa que a gente fala, que eu falo eu e as pessoas que estudam sobre isso que querem entender isso. Não é uma coisa que você fala sem informação nenhuma. Você tá influenciando, sei lá, você tem 1 milhão e 500 mil seguidores no Instagram, no YouTube, algo assim, né? Por aí. 1 milhão e 500 crianças com uma ideia Olha isso anticientífica. aqui. Olha o que ele tá querendo fazer, jogar um peso de uma responsabilidade no Xandão dizendo, você tá influenciando 1.500 pessoas numa ideia científica. Mas é o que o Xandão acredita, cara, e o que isso é problemático, né? Se ele estivesse dizendo, olha, primeiro, se você tem um público infantil, coisa que até onde eu sei o Xandão é um público infanto, é um público jovem, um público jovem adulto, e que onde dentro do mundo de hoje, onde você tem influencers infantis mesmo, né, que não com crianças, divulgando casa de aposta, com conteúdo sexualizado, é sério que a sua crítica é o fato do Xandão ter uma ideia religiosa e que tem as suas comprovações científicas para ele, né? Eu não conheço da ideia da Terra plana a fundo, mas que isso é um problema, que essa é a má influência que ele está tendo pro jovem. Nossa, que problemão. Mas ele fala isso jogando um peso, uma responsabilidade em cima do adversário, né? Eu penso nesse caso, eu penso o contrário. Não, eu penso o contrário. Responsabilidade Não, de não. profissional. Eu vou explicar pra Você é um bobo da corte travestido de comunicador. Eu vou explicar. Aqui a gente tem um ponto. Você é um bobo da corte travestido de comunicador. Olha o nível, olha o baixo nível desse rapaz, né? Olha a falta de educação. E essa daqui é um dos pontos que eu queria trocar ideia com vocês, porque me chamou atenção quando ele falou isso, né? Porque é muito complicado lidar com esse tipo de situação, né? Eu vi gente reclamando, falando, poxa, você devia ter virado a mão na cara dele, você devia ter xingado ele de volta. E olha que situação complicada. Primeiro porque, evidentemente, né, pelo porte físico dos dois, é óbvio que o Xandão teria uma vantagem aqui, né? Eu não sou fã do Xandão, pagar pau do Xandão, nada disso, mas é uma questão de lógica, né? A gente tem aqui um rapaz mais esguio, sabe? A não ser que ele esteja armado com a Glock aqui na cintura, né? Mas provavelmente, se que fosse para as vias de fato, ele estaria numa desvantagem. A gente também tem o fato de que se o Xandão reage fisicamente, isso daria um problema, né? Ele seria chamado de covarde, seria chamado de... Fora que é uma coisa feia, né? Você vê um homem adulto reagindo a uma provocaçãozinha dessas, levando pra violência. Se o Xandão também reage, é a sua mãe, não sei o que, começa a xingar o cara, também ficaria feio. Então, para vocês verem como que isso é uma coisa feia, né? Como que é uma situação chata, é uma situação de desrespeito. Na minha opinião, o que era o certo ter acontecido nesse podcast? Era esse entrevistador aqui, o dono do podcast, ter interferido. Você vê que ele até não gostou, ó. Ele fez então que, pô, cara, sério que você tá falando isso? Mas era o certo, era ele interferir e falar, olha, fulano, peraí, vamos respeitar o adversário, senão tá certo. Porque o podcast é dele, é a casa dele, então ele deveria colocar essa limitação. Mas o entrevistador não faz isso, muitos entrevistadores até gostam desse tipo de baixaria. Não tô dizendo que é o caso desse, tá? E eu acho que esse cara ficou mais sem reação, sem saber o que fazer. E, cara, esse é um outro motivo que eu acho que esses podcasts, debate em podcast nunca leva a nada. Porque o certo mesmo é, vai ter um debate no podcast, era ter primeiro tempo de desligar o microfone. Então, vai ter um debate, o Serjão versus o Xandão, sobre a Terra plana. Serjão falou, desliga o microfone dele, agora o do Xandão tá ligado. Xandão terminou, réplica, desliga o microfone, agora é do Xandão. Até dar o tempo para eles poderem posicionar o seu argumento sem um interromper o outro, sem levar para um lado de ataque pessoal. Eu penso o contrário. Não, eu penso o contrário. Responsabilidade Não, de profissional. eu vou explicar Você é um bobo da corte Detalhe, bobo da corte travestido de comunicador, vamos lá. vestido de comunicador. Eu vou explicar porque... Porque tá, criando ou não, tá criando senso crítico. Imagina só, tem 1 milhão de garotos aí assistindo e metendo pau no chat. Deve ser muito engraçado, eu quero muito depois. Mas... De novo, aquela velha coisa, tem muita gente me metendo pau aqui, mas eu quero muito assistir, porque vai ser muito engraçado. O velho, ludibriação pra querer se defender dos comentários negativos, se fingindo de superior, né? Sempre um tom de arrogância. Tá incentivando o pensamento anticientífico, porque isso já é uma coisa comprovada. Pensamento crítico, não anticientífico. Na Bíblia, quando diziam que a Terra era quadrada e matavam os caras, e o debate era encerrado. Não, o debate é encerrado. O que ele faz é o seguinte, galera, eu acredito que a Terra é plana. Uma parte de gente tira sarro e fala, não, ela é redonda. Ele faz assim, pesquisem, chega à sua conclusão e diga. Ele não acredita nisso. Não é. Não dá pra acreditar que não é. Ó, vou falar pra você entender, tá? Vamos lá. Tem problema você ter falado bobo da corte e tal. Eu entendo que a imagem do Super Xandão às vezes leva a pessoa a ver dessa forma.
Xandão sendo muito político, né, querendo evitar um conflito direto, que pra muita gente pode ser uma fraqueza. Na minha opinião, ele foi muito educado. Eu acho que ele poderia, talvez, ter se prostrado melhor, né? Cara, eu acho que você tá sendo desrespeitoso, né? Ter demonstrado como é que ele tá sendo mal educado, desrespeitoso. Mas eu entendo também que, cara, é uma situação muito ruim. Esse tipo de situação, só quem já passou, passa, sabe que não tem uma resposta certa. Independente do que você fizer, você vai estar errado numa situação dessa. Terra plana não tem a ver com personagem. Eu já expliquei isso. Se você quiser entender o modelo Terra plana, por que eu defendo essa ideia e não só outras pessoas defendem isso, pessoas sérias estudam sobre isso e quiser aprender, é uma questão de vontade sua. Eu sou um cara que... Perfeito. Fez um ataque utilizando um argumento. Isso é uma questão de vontade sua querer aprender ou não. Demonstrando que o cara não tem vontade de aprender, que ele só tá querendo fazer escarcel. Eu nunca cravei e falei que as pessoas devem acreditar na Terra plana. Eu falo que é. Porque foi a conclusão que eu cheguei. Através da minha análise sobre o assunto. Você, por ser uma pessoa de pensamento livre, em tese, crítico, livre e crítico, racional, científico. Ele falou pensamento livre. O cara já vem interrompendo. Não, porque o meu é racional científico, querendo desmerecer o pensamento do outro. Científico, sim, né? Opa, exato. Então você, melhor do que ninguém, pode pesquisar sobre o assunto. Posso, já pesquisei. E tirar suas... Não pesquisou. Não. Opa, já pesquisei. O cara novamente afirma, eu já pesquisei sobre o assunto. Ó. Já pesquisei sobre o assunto Terra plana, disse o nosso Piracanjuba. Você tá muito mentindo. sobre. Então me fala como funciona um teste de curvatura. Do quê? Um teste de curvatura. Como funciona o teste de curvatura? Agora vai ser jogado. Gente, o barco tá. Você vê só o fato do casco do barco sumir antes da negócio da prova curvatura, velho. Tá errado. Você não viu. Por causa do domo. Como funciona o teste de curvatura? Como que ele é feito? Novamente, ele não consegue responder, né? Ele não consegue explicar como é que é o teste de curvatura, então ele começa a inventar. Explica medição com laser. Não sei explicar. Não, não é medição com laser. Eu não sou um Medição com laser. Não sabe explicar. Ele não consegue assumir. especialista em terra plana. Então é isso, meu amigo. E não sou especialista de terra plana. Ó. Não sou especialista. Terra plana. Detalhe. Saber como é que funciona o teste de curvatura não é uma questão da terra plana. O teste de curvatura é pra você saber a Terra Globo também, né? O teste de curvatura é um teste bem comum. Então você não precisa ser especialista em nada, meu amigo. Cientista aqui. Não, mas eu acabei de falar. Você... Qual que é a sua titulação acadêmica pra falar sobre isso? Aí tu entrou no... Opa, qual o seu título acadêmico? Olha como é que ele vai ficando nervoso e vai jogando qualquer coisa, ó. Qual seu título acadêmico? Vamos lá, vamos ver o que mais, nosso amigo Isso Evaldo. vai falar da autoridade. Eu não gosto de falar de autoridade. Pô, mas tu acabou de trazer. Opa, eu não gosto de falar de autoridade. O cara se contradisse no mesmo segundo, ó. Eu não gosto de argumento de autoridade. E como o próprio cara do podcast disse, você acabou de fazer. Vamos voltar para ver isso aqui de mão cheia, pessoal. Explica medição com laser. Não sei explicar. Não, não é medição com laser. Eu não sou um especialista em terra plana. Então é isso, meu amigo. Eu acabei de falar. aqui. Não, mas eu acabei de falar. Qual que é a sua titulação acadêmica pra falar sobre isso? Aí tu entrou numa coisa... Isso vai falar da autoridade. Eu não gosto de falar de autoridade. Pô, mas tu acabou de trazer. Opa. Qual que é o background dele? Pô, mas não importa. Eu quero saber o background dele. Deixa eu fazer uma pergunta Background é o que diferente. tá no papel. Background ou tá no papel? Background é o quê? Seu É livro de diploma? estudo. Também. Não, Então, mas volta eu tô te pro- perguntando. O que é um teste de curvatura? Você não sabe dizer, mas eu sei o que é um teste de curvatura, porque eu estudei. O Xandão aqui acabou com ele novamente, porque ele disse, você tá querendo saber o meu background, você tá querendo saber o que tá no meu papel, só que o que tá no meu papel não importa, porque eu sei o que é um teste de curvatura e você não sabe. Independente do que você vir argumentar, você não sabe o que é o teste que eu estou te explicando. Olha, terra plana é um meme, velho. Yuri, tu sabe Não, mas você tá percebendo que você tá entrando em contradição toda hora? Não. Eu não consigo pisar. Tu sabe É esse o problema, é que você falou. O seu problema não é incapacidade de entender. É um A questão sua é não, preconceito você não tem vontade. Preconceito, velho. Ué, não, você tem... não, Alguém me dá um cigarro, Marcelo, por favor. Por favor, Yuri, me dá um tu cigarro. sabe Ah, me dá um cigarro aqui, olha que engraçadão, olha como é irônico o cara, né? qual que é a coisa com o Sacani? Eu acho ele inteligente pra caramba. Pensa, com todo respeito aí, pessoal, mas pensa o tanto que deve ser gostoso você tá numa sexta-feira à noite, né, tomando sua cervejinha ali com essa rapaziada, jogando um baralho, e aí vem aquele seu amigo, né, ô, vou trazer um parceiro meu aqui. Ô, beleza, traz. E traz esse rapaz aqui, ó. Pensa que rolê legal que vai ser. Que agradável. Alguém me dá um cigarro, Marcelo, por favor. Por favor, Yuri, me dá um tu cigarro. sabe qual que é a coisa com o Sacani? Eu acho ele inteligente pra caramba, fala bem, é um cara legal, parece ser um cara muito, muito legal, apesar que Sérgio é Rubão- gente boa. Mas o Rubão fala que ele cai da plataforma, é mentira. Ah, o Rubão maceta lá, o Sérgio Acerta pra direto. caramba, é. beleza. Tu sabe onde eu fiquei puto com ele? A única vez que eu ouvi assim, eu falei, que absurdo esse cara acabou de falar. Defendeu o modelo chinês de que pra você falar sobre qualquer assunto, você tem que ter diploma. Não, isso é isso aí é completamente. errado. Caralho, ele Tudo defendeu doce isso, aqui, meu. né? isso aí é Mudaram isso aqui o absurdo. foco O da sistema discussão. superior é um grande. Mas o que você tava falando aí ia pra esse lado. Você tá falando de background. Mas eu quero Deu a saber entender da que sua você... educação, do seu nível educacional. Eu quero saber se você tem background científico, se você tem conhecimento da O metodologia que é? científica. O que é? Background científico, vamos lá ver. Método científico, de revisão de como funciona a ciência. criação de conhecimento. O que é a ciência, em primeiro lugar? Ciência Agora aqui, o Xandão vai novamente trucidar ele, né? Porque o Xandão tá com isso na ponta da língua, cara. Ele já debateu Terra plana em vários podcasts. Esse cara foi muito nobre de entrar dentro desse debate, com esse raciocínio. Ele foi com o raciocínio de querer ficar humilhando, querer ficar dando mitada. Provavelmente vai fazer alguns cortes depois e querer se colocar como superior. Mas é visível pra qualquer um que assistir isso daqui, mesmo pra quem não é terraplanista como eu, que esse cara só passou vergonha.
Então veja só, ele levantou aqui novamente como é que funciona a ciência. E o Xandão vai explicar pra ele, porque ele tá com isso na ponta da língua. Isso é observação, teste, empirismo. Metodologicamente. Sim, e depois uma formulação de uma teoria, com base nessas evidências que você coleta. Aí depois de tudo isso que você tem um background aí sim, de evidências robustas, aí você pode chegar numa conclusão de que aquilo se transforma num fato científico ou não, através de vários processos, observação, medida, e tem que fazer e refazer isso de várias formas e várias vezes. Show? Terra plana é justamente isso daí. Quando você me pergunta o que você conhece do assunto, é justamente isso. As pessoas compram material científico necessário para fazer testes e comprovam de que não tem curvatura. Isso é uma comprovação científica e está exposta hoje para qualquer pessoa ver. Eles não levaram o principal preponente do terraplanismo para a Antártida. E aqui novamente ele vai puxar, fugindo dos argumentos que foram expostos para ele, fugindo do debate, tá, mas qual que é a comprovação de que tem ou de que não tem curvatura, de que existe ou não a Terra plana, de que ela é plana ou de que ela é curva, né, de que ela é um globo? E ele vai fugir novamente disso e puxar para um viés interpessoal, né? Ah, mas uma pessoa que antes acreditava não acredita mais. Mas peraí, não. Isso tem tudo, inclusive, é o principal, cara, o chefão lá Pera lá, pera lá. Não. Você sabe que pombos são câmeras, sabe disso? São drones com câmera. Todo pombo é um drone com câmera. Ah, tá. Sabe disso? Agora. Você concorda? De que o drone, todo pombo, não existem pombos. Você concorda? Eu acho que até aqui já tá bom, pessoal. Se vocês acharem interessante, eu posso reagir ao final desse debate, que vai ter mais pontos interessantes. Mas acho que aqui já fica escancarado, né, as ofensas. E, novamente, eu queria que vocês entendessem o que foi a minha ideia vendo isso daqui. É primeiro demonstrar como que existe essa mal educação no Brasil, né? Como que um debate se transforma numa pura baixaria. Como que você vê que esse rapaz, que é bem possível que teve mais instrução ao longo da vida que o Xandão, ou até por um comentário ou outro que eu vi, eu acredito que sim, não tenho certeza a respeito disso, tá? Mas como que esse rapaz, mesmo assim, consegue ser tão mais baixo, né? E com uma certa falta de caráter, né? Com bastante falta de caráter, de você ir por esses ataques, né? Utilizar essas ofensas, que são ofensas disfarçadas em meio a várias palavras para deixar o adversário confuso. Porque a pessoa não tem coragem de falar: eu acho que você é um merda, você é um filho da puta e queria arrumar uma briga grande, então ela vem com essas ofensinhas mais leves, você é um bobo da corte, não sei o que, em meio a várias palavras. E é pior ainda você ver no Brasil como que para muitas pessoas isso é aplaudido. Vocês podem ter certeza que muita gente vai achar interessante, vai achar legal a atitude dele, vai achar que o ideal era o Xandão ter comprado a briga, ter saído no soco, ou qualquer coisa assim, porque é uma cultura de baixaria que a gente tem muitas vezes sendo pregada, né, pra gente por aqui. Então, tá aí, pessoal, esse react com algumas questões aqui, alguns pontos, né? Eu conheço do modelo da Terra plana, depois ele dizendo que não conhece, né? Dizendo que ele não é especialista em Terra plana, ele dizendo que já pesquisou sobre o assunto, mas não sabendo responder, novamente não é especialista. É provado cientificamente que é redonda, mas não soube como provar, justamente não sabendo dizer como que é feito um teste de curvatura, dizendo que é feito com laser. Qual é o seu título acadêmico, mas ao mesmo tempo eu não gosto de argumentos de autoridade, coisa que ele acabou de fazer, como disse o próprio dono do podcast, e mais as ofensas, né? Você é o bobo da corte travestido de comunicador, você é um antipsicótico, você é um personagem, e etc, etc, etc. Ele tem várias outras que vão até aqui o final do vídeo, mas acho que o vídeo já tá bem longo, já tá um react interessante aí pra vocês. Tamo junto, rapaziada, valeu, falou!